Vamos lá? Então, pessoal que está acompanhando a gente aqui, sou Lucas Bessoni, advogado da área eleitoral. Tenho atuado aí já com alguns prefeitos, vereadores em 2020, tentando conduzi-los aí no melhor caminho da legislação eleitoral para que todos, quando eleitos, tomem posse sem qualquer obstáculo, né, com relação à legislação eleitoral. E comigo hoje o doutor Alexandre Teniense. Vou deixar para que ele se apresente para todo mundo aí que está com a gente. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Teniense, eu sou advogado que atua na área do direito digital. É uma área nova do direito que tem por característica interfacear com todos os ramos tradicionais do direito. Meu escritório é só focado nesse ramo de atividade e a minha afinidade com essa área do eleitoral já vem de muito tempo, porque fui, durante várias eleições, o representante da OAB na fiscalização dos sistemas automatizados das urnas eletrônicas brasileiras e, de uns tempos para cá, venho participando de várias campanhas políticas, dando apoio a alguns candidatos no enfrentamento de incidentes que acontecem a partir das plataformas digitais. Sou autor de alguns livros sobre o assunto. A cada eleição, nós lançamos um livro de perguntas e respostas, mais de 100 perguntas e respostas, sobre como é que a interpretação do uso da internet nas campanhas eleitorais. Para esse ano ainda está para ser lançado nos próximos dias. E, de qualquer forma, eu me senti muito honrado pelo convite do Lucas, que é um grande especialista nessa área de direito eleitoral, para estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre um tema super atual que tenho certeza que vai agradar a todos. Maravilha. Muito obrigado. Então, Alexandre, esclarece só para o pessoal que está chegando agora, o que faz um advogado de direito digital, assim, na prática? Muitas pessoas têm curiosidade, já recebi até pergunta com relação a isso, só para o pessoal ter uma noção melhor, assim. O meio digital passou a ser parte integrante das nossas vidas, né? Sobre vários aspectos. E, na medida que intensifica todas as atividades diárias nas plataformas digitais, existem problemas com repercussão jurídica. Então, no momento, em relação à parte eleitoral, o que a gente tem sempre atuado é fazer com que uma campanha possa ter um enfrentamento de incidentes para remoção de conteúdos impróprios imediatamente após terem sido publicados. Então, o fato de monitorar, reagir rápido, saber quais são as medidas efetivas para fazer o enfrentamento mais imediato possível, porque a gente aprende que quanto mais rápido reage, menos dano pode acontecer. Então, é um ramo muito interessante. Eu sou um dos precursores dessa área no Brasil, porque se entrelaça com os ramos tradicionais do direito. Então, por exemplo, em termos de crimes, nós trabalhamos com crimes cibernéticos. Hoje, o momento é da Lei de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor agora a partir de agosto, que é um ponto também que tem que ser levado em consideração pelo direito eleitoral, porque, evidentemente, cada candidato trata muito dado pessoal e também é alvo dessa lei, que precisa saber quais são as conformidades, porque as sanções são muito altas. E assim vai, relação de consumo, contratos eletrônicos. Eu posso dizer que é um ramo extremamente dinâmico e que está todo dia precisando de alguém que possa dar essas respostas rápidas. Um dos problemas com maior tendência no momento são as fake news. Então, vários candidatos, várias pessoas hoje são alvos de discurso de ódio, de fake news, e a gente tem trabalhado muito nisso, ou seja, está preparado para poder entender que quem tem uma presença online ostensiva está sujeito a fake news, todo mundo está sujeito a fake news. Então, ter uma estratégia, seja na área de comunicação, seja na área jurídica, é fundamental para qualquer candidato em campanha eleitoral, e ele precisa saber exatamente quais são os mecanismos que o direito digital e o direito eleitoral se unindo podem ter para poder fazer com que as campanhas transcorram o mais breve possível. E a eleição municipal, a gente já sabe, de todas elas, é a mais quente, é aquela que o candidato tem mais contato com a sociedade.
Isso significa que, certamente, vai ter mais ataques ofensivos, fake news em cidades. Não digo na campanha, não digo nem nas grandes capitais, mas, sobretudo, no interior, onde o poder de alcance é muito maior em termos da sociedade. Eu acho que esse é um tema que, com o cenário do WhatsApp, deve acontecer muito forte, a exemplo do que já aconteceu na última eleição presidencial, conforme você destacou. Bom, maravilha. Até antes de entrar no nosso tema específico do WhatsApp, eu acho que é relevante a gente comentar, até porque eu já estou tendo pergunta de candidatos com relação a isso, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, né? Até onde eu sei, ela teve uma medida provisória que suspendeu a entrada em vigor, né? Não sei se foi exatamente assim, que seria agora entre setembro, mas se o Senado não validar, ela começa a ficar, ela volta, né, o período de vacância dela. Como é que o senhor vê isso aí? Você acha que precisa, os candidatos agora que forem coletar dados de apoiadores na rua, né, sempre tem um abaixo-assinado, onde a pessoa coloca lá seu CPF, às vezes até o título eleitoral. Você acha que alguns candidatos precisam ter cuidado na hora de coletar esses dados, desde já, tendo em vista a LGPD que está para entrar em vigor? Sim, precisam se preocupar com isso desde já, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não é a única em nosso país que trata de dados pessoais. Nós temos a Constituição, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Acesso à Informação, todas essas já tratavam desse assunto muito antes da LGPD. E esse assunto que você levantou é interessante porque há uma polêmica ainda em relação à vigência. Hoje, na data de hoje, nós temos a vigência da MP 959, que foi prorrogada pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para poder ser votada até o dia 27 de agosto. Então, nós temos o seguinte cenário. Em 27 de agosto, essa lei, essa medida provisória, melhor dizendo, for votada, e é uma medida provisória cuja 99% das informações se refere àquele pacote da pandemia. Lá nos 44,5 do segundo tempo, resolveram colocar uma linha para poder fazer com que a lei fosse vigente a partir de 3 de maio e as sanções administrativas a partir de 1º de agosto de 2021. Mas eu acho que, mesmo para essas campanhas eleitorais agora, elas seriam necessárias, porque chega no dia 27, por exemplo, o prazo máximo. Se a MP for rejeitada, ou se não for votada, entra em vigor no dia seguinte. Então, vai pegar justamente esse período de eleição. Uma situação que poderia amenizar, mas não isentar de problemas, seria a questão da lei entrar em vigor no dia 3 de maio. O que não significa dizer que o candidato tem que se preocupar em, ao coletar essas informações de dados pessoais, fazer a utilização desses dados para a finalidade exclusiva pelo qual ele se compromete perante o eleitor de utilizar esses dados pessoais. Então, de alguma forma, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para poder fazer com que o titular de dados pessoais não se sinta incomodado com abordagens com o seu dado pessoal pelo qual ele não consentiu. Então, a gente sabe que, embora a lei eleitoral seja muito mais avançada do que outras áreas no tocante à questão de mensagens não autorizadas, foi a primeira lei brasileira que tratou do spam, do vírus, etc., a lei eleitoral, também nós temos já mecanismos para poder punir esse tipo de situação. Então, aquela questão de como é que você montou um mailing para poder disparar e-mails, tem que ser de forma consentida, não pode ser de uma forma que sai comprando daqui e dali, etc., porque isso pode gerar problemas. Então, essa situação da Lei Geral de Proteção de Dados, resumindo, ela vem da seguinte maneira: ela ampliou os direitos que o titular de dados pessoais tem sobre as suas informações. Então, por isso que eu acho que é equivocado pensar que, se a lei não entrar em vigor, eu não corro risco de tratar dados da maneira como eu quiser durante a campanha. Eu acho que, se uma pessoa se sentir importunada ou se sentir, vamos dizer, entre aspas, vítima de um mau uso dos seus dados pessoais, ela vai tomar medidas, e vai tomar medidas judiciais em relação a isso. Então, tem que ficar alerta, porque, na verdade, Lucas, esse assunto de proteção de dados pessoais vem para mudar uma cultura.
em relação à privacidade, em relação à maneira pela qual terceiros manuseiam os nossos dados. E por isso é que é importante o candidato ficar atento, porque as sanções são muito pesadas. Com certeza. Diz que vai ser a próxima indústria dando moral, né? Para quem usar mal utilizado os dados. Eu não tenho dúvida. Nós tivemos aquela onda em 1990, né? Em relação Do a consumo. consumo, né? Então, agora nós estamos curtindo uma nova onda, que é essa onda de proteção de dados. Então, hoje o Brasil, outro dia eu estava em Brasília, numa reunião no Conselho Federal, e me disseram que hoje o Brasil tem 450 mil advogados que ganham para pagar as contas. Então, você imagina, nós temos aí uma rede cheia de tubarões represados aí para entrar no mercado daqui a pouco e dizer, titular de dados pessoais, se seus dados não forem bem tratados, me procure, você será indenizado por isso. Então, se no passado a gente teve essa situação envolvendo, por exemplo, falha na relação de consumo, agora nós vamos ter em relação ao mau uso de dados pessoais. Maravilha. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que o senhor tem um livro, um e-book, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para partidos políticos. Então, é fera aí no assunto. Bom, entrando no nosso tema... Muito para download, se as pessoas quiserem, depois acessar Isso. o site do escritório, está lá à disposição. Tem, inclusive com perguntas e respostas sobre o que pode, o que não pode, como pode no trato dos dados pessoais. Maravilha. Eu vou aproveitar e deixar nossas redes sociais aqui para o pessoal acompanhar. Aqui, ó, essa aí que é o bannerzinho direitinho. Alexandre Teniense, ADV. Bom, uma novidade que a gente tem para as eleições de 2020 é a vedação expressa na resolução. Tem uma exclamação ali que está passando ali, não sei se ficou a mais, depois você a exclamação é para chamar atenção para seguirem mesmo, né? Mas vamos tirar porque realmente evita equívocos. Isso aí. Bom, então, uma novidade que nós temos para as eleições de 2020, dentre inúmeras, que agora que está expresso na resolução de propaganda eleitoral do TSE, a vedação a disparo de mensagem em massa. E aí a legislação não fala, obviamente, de WhatsApp, né? O WhatsApp é uma ferramenta de uma empresa, mas ela fala mensagem em massa. Aí pode ser e-mail, pode ser SMS, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram, pode ser o Facebook. Mas o nosso campo de estudo aqui hoje é o WhatsApp. Como que o senhor vê essa proibição? Quais as influências que ela pode ter no pleito? Os candidatos vão ter menos acesso, né, a ferramentas de disparo, de fazer contato com o eleitor. Quem perde? É o candidato ou é o eleitor de conhecer as suas opções? Eu acho que a intenção do legislador é fazer com que a eleição não seja decidida por máquinas, e sim por pessoas. Então, se tiver que fazer articulação política, isso tem que ser de forma orgânica, ou seja, que a gente saiba que quem está realmente com a mão no teclado é quem realmente está apoiando o seu candidato. Então, seria um absurdo a gente começar a entrar num cenário eleitoral em que a decisão fosse decidida por algoritmos, por regras sistêmicas, porque mecanismo para fazer isso a gente sabe que existe, tanto é que foi utilizado nas últimas eleições, eu não tenho dúvida disso. Eu pensava até um tempo que isso aí era uma organização que constava apenas com colaboradores, com engajadores da campanha, mas na medida em que você vê provas que revelam o disparo numa velocidade que não é compatível com a entrada de dados simultânea de ser humano, tem alguma coisa errada. E isso já não reflete aquele endosso a uma determinada campanha que a gente imaginava que deveria ser. Então, para coibir esses abusos, é que eu acho correta essa medida. Agora, o que a gente sabe é que a tecnologia sempre vai andar à frente da legislação. Então, a minha preocupação maior não é só com o que está previsto na lei, é saber quais são os mecanismos de controle e qual seria a efetividade que uma decisão do TRE ou do TSE poderia ter, uma vez que quem tem que cumprir as ordens, muitas vezes, se forem disparos anônimos, por exemplo, seriam os titulares das linhas onde o disparo em massa aconteceu, ou a benefício de algum candidato. Esse é o ponto que, para mim, é a pergunta de $1 milhão. Saber até que ponto que o TRE e o TSE vão ter meios para poder agir contra esses serviços de mensageria, WhatsApp e outros, como você citou,
para poder fazer com que as decisões efetivamente sejam cumpridas. Isso vai ser o maior desafio. Eu lembro que em 2018 a efetividade já não era tanta, né? O próprio WhatsApp não tem interesse em entregar o seu usuário, né? Depois as pessoas vão querer migrar de plataforma, talvez. Então é realmente um problema. Eu costumo ver alguns robôs de WhatsApp, aí não só aqueles que disparam a mensagem do candidato, mas às vezes você manda um alô para a pessoa, o robô já responde: olá, eu sou fulano, vou te responder em até 24 horas, alguma coisa assim. Conheça nossos canais, os bots, né? Você vê problema na utilização dessa ferramenta? Existem bots do bem e bots do mal, entendeu? Os bots do bem são bots no qual você troca informações e são coletadas apenas as informações que acontecem naquela interação e que sempre existe transparência nessa relação para que, caso você tenha que ceder seus dados pessoais para poder obter alguma vantagem, algum serviço, etc., isso tudo é tratado de forma muito transparente. Os bots do mal são aqueles que existem sistemas em que você, só de entrar no chat do WhatsApp, já existe um cruzamento de informações que ele é capaz de poder fazer a localização geográfica de onde você está. Mas esse tipo de procedimento, eles não te avisam. É um sistema de inteligência que fica ali para poder medir, vamos dizer assim, o calor de procura de densidade ali, né? determinada região. Então, a gente tem que separar essas duas situações. O futuro da internet passa pelos bots. Nós vamos cada vez mais nos acostumar da agora para frente em ver bots para agendar consulta médica, né, para poder fazer reclamação de suporte, por aí vai. E também para poder fazer interatividade com os nossos candidatos. Então, por isso é que a gente tem que ficar atento para saber se as regras de comunicação que se estabelecerem para poder funcionar os bots se estarão tratando os dados pessoais de forma transparente, dentro da finalidade pelo qual eles se disporam. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, muitas empresas que utilizam esses recursos do bot do mal, vamos dizer assim, para poder fazer campanhas de marketing, porque consegue, só de uma entrada de um chat de WhatsApp, saber um tanto de informação por parte daquela pessoa com quem está interagindo. E dali fazer um cruzamento de referência para poder fazer uma estratégia de marketing mais avançada. Só que o titular não está sabendo disso. E esse desequilíbrio nessa relação é que a legislação vem para poder ampliar os direitos e dizer para o titular que ele agora pode chegar para qualquer candidato, por exemplo, e perguntar para ele: quais os dados pessoais meus que você armazena? Esses dados estão incorretos, por favor, altere. Olha, eu não tenho nenhuma relação, nenhuma afinidade com você, candidato. Por favor, remova os meus dados dessa sua base. E se por acaso isso não for bem feito, e vamos supor que num outro disparo de campanha de marketing ele atinja o mesmo eleitor que já tinha se manifestado e fez uma prova desse seu desejo de se desvincular dessas campanhas de marketing, isso pode virar um bilhete premiado. Para que essa pessoa possa buscar na justiça algum tipo de reparação, fazendo a prova que ele já tinha alertado ao candidato que ele não queria ser importunado por isso. Então, vejam, antes isso era tratado apenas como boas práticas, não era tratado como uma obrigação legal, muito menos com sanções pesadas. Exatamente. Essa que é a grande mudança que aconteceu em relação ao uso de bots e outras ferramentas de disparos com uma base de dados, com dados pessoais em relação à eleição passada. Até nesse ponto aí, com relação aí dentro do direito eleitoral, a legislação prevê que a partir do momento que o eleitor manifesta o interesse em não receber mais mensagens daquele candidato específico, seja por SMS, e-mail, WhatsApp, depois de 48 horas, a cada disparo irregular é uma multa, que é aplicada aí já no âmbito da Justiça Eleitoral, fora o âmbito civil, né, do dano moral e tudo mais. Repercute. E aí, além de ter que parar de fazer o disparo, é obrigação do candidato, na hora de disparar essas mensagens, conter um botãozinho lá, um link, alguma coisa, para descadastramento. Então, se não tiver... Que esse mecanismo seja efetivamente bem utilizado. Né? É utilizado e efetivo, né? Senão é multa.
Na lei eleitoral, essa legislação nasceu por causa do spam, ou seja, envio de mensagens de e-mail não solicitadas. Só que, como as mensagens instantâneas ocuparam o espaço do e-mail, hoje nós estamos vendo essa situação através dos serviços de mensageria, como o WhatsApp, por exemplo. Mas, assim, a ideia é a mesma. Só que também agora é o seguinte: antes, se por acaso você não retirasse a pessoa da lista como um e-mail indesejado, não tinha uma repercussão que hoje tem, que é de propiciar ao titular entrar uma ação civil buscando a indenização por causa disso. Spam no Exatamente. Brasil não é crime. Enviar spam só na legislação eleitoral, você sabe muito bem, Lucas, aqui tem esse dispositivo. Na área civil não existe. Mas agora, com a lei de proteção de dados, existe um reequilíbrio entre essa situação. Exatamente. E aí, falando de WhatsApp, né, os riscos, não tem como a gente correr das famosas fake news, compartilhamento de fake news. O senhor acha que é possível, com as ferramentas atuais, dentro do bojo de um processo judicial, claro, com ampla defesa, contraditório, rastrear a pessoa original daquela fake news, a pessoa que iniciou, que plantou na rede, vamos dizer assim, né, aquela sementinha do mal, com a mentira, uma notícia falsa? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa, porque a gente sabe que hoje fake news não é um trabalho, vamos dizer assim, amador, é um trabalho muito sofisticado, que inclusive envolve muito recurso financeiro por trás disso, para poder, enfim, vender uma ideia para um grupo muito grande de pessoas. É só a gente lembrar daquele filme Privacidade Hackeada, que conta a história da Cambridge Analytica, para que a gente possa entender como é que a fake news é fabricada e como é que é feita sua disseminação. Só que as pessoas ainda não acham que isso seja tão complexo assim. E por esse motivo, não existe uma bala de prata que você chega e fala assim: se eu fizer isso, eu acabo com a fake news. Então, nós temos que analisar uma série de provas, não só apenas do meio digital, mas também fora delas, para que a gente possa, através desse cruzamento, buscar rastreabilidade suficiente para identificar a autoria. Não existe receita de bolo. É um estudo de estratégia para saber até que ponto o anonimato é 100% ou próximo disso. Porque o que a gente mais tenta no direito digital é vencer essa barreira, esse falso manto que a tecnologia propicia o anonimato. Isso não é uma verdade. Mas não posso garantir que 100% das vezes a gente consegue. Mas eu diria para você o seguinte, Lucas: de 0 a 10, 70% das vezes a gente consegue fazer identificação da autoria. Quando o assunto é o WhatsApp, é ainda mais complicado, mas não é impossível. O que dificultaria muito seria se tivesse um chip de um outro país, alguma coisa assim. Mas aí que eu volto ao ponto que a gente havia falado antes: até que ponto que o TSE, uma vez sendo acionado judicialmente e tenha que se manifestar obrigando um WhatsApp revelar dados cadastrais de uma linha, mesmo que seja de fora, já que ele tem escritório do mesmo grupo econômico, que é o Facebook aqui no Brasil, e aí? Ele vai cumprir ou ele vai resistir? Essa que é a guerra de forças, que para mim ainda não ficou claro até que ponto que o TSE vai conseguir avançar para cumprir as suas decisões, caso, dentre elas, exista necessidade de fazer revelação de dados cadastrais de quem praticou a fake news. Eu tive a notícia que é consenso internamente, aí é extraoficial, né, no TSE, que eles não vão derrubar o WhatsApp, o WhatsApp em si, por um caso ou outro, entendeu? Como a gente já viu no passado. Shutdown. Você tem razão. Porque aí é mais prejudicial à democracia do que a fake news que está rolando, né? Tirar o acesso. Essa hipótese está afastada. Nós tivemos uma decisão recente de um ADIM, onde o ministro Fachin foi o relator, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, e o ponto de discussão era justamente o seguinte: seria possível aplicar um artigo do Marco Civil da Internet que causasse a extensão de dizer o seguinte: caso o WhatsApp não cumpra, o serviço vai ser tornado indisponível? Isso, pela decisão do Supremo, ficou afastado. Ou seja, aquelas decisões que a gente teve no passado, da época da Cicarelli, que o juiz deu um despacho mandando fechar o YouTube, etc., isso não mais vai acontecer.
O ponto focal é outro. O ponto focal é no sentido de saber o seguinte: muitas vezes o agressor ou os agressores, ou a linha de rastreabilidade que a gente tem para poder trabalhar a investigação de autoria é representada apenas por números de linhas telefônicas. Até que ponto que o WhatsApp pode contribuir nesse processo de investigação de autoria, ou se a gente consegue resolver o problema de investigação apenas através do acionamento das operadoras de telefonia. Complicado. E é aquele familiar que todo mundo tem no grupo do WhatsApp da família, que compartilha as notícias sem ler, simplesmente só vai encaminhando, sem qualquer checagem. Você acha que essas pessoas, né, que não tem dolo, é descuidado... Minha mãe, por exemplo, minha mãe de 10 que ela me repassa, 11 são fake news. Entendeu? A mãe de quase todo mundo, a tia de quase todo mundo, não só do gênero feminino, né, mas de todos os gêneros, não estou fazendo distinção. Mas você acha que essas pessoas que, sem dolo nenhum, mas com descuido mesmo, compartilham notícias falsas, você acha que essas pessoas podem ser punidas ou apenas o originário, se for descoberto? Existem decisões que quem endossa, por exemplo, negativamente, ou quem, por exemplo, faz um discurso de ódio num post de Facebook, por exemplo, também é corresponsável. E até o administrador do grupo pode ser considerado como corresponsável. Só que existe duas linhas de avaliação. Uma delas é quando a divulgação de um discurso de ódio, uma ofensa, uma fake news, ela se dá no ambiente público, como é o caso, por exemplo, do Facebook, do Instagram, LinkedIn, por aí vai, Twitter. Agora, quando é uma comunicação um para um, no caso do WhatsApp, a situação fica mais difícil. Agora, se, por acaso, nesse grupo tiver um infiltrado, tá, que conseguir fazer a prova de que outras pessoas potencializaram um discurso ofensivo, ou mesmo simplesmente repassaram, e se ele consegue fazer a cadeia de prova, de transmissão disso, com base na analogia dessas decisões que puniram quem fez comentários ofensivos, também poderia ser punido da mesma maneira. Não vejo por que não seria, porque a prática é a mesma. Não é liberdade de expressão, é ofensa ou fake news. Nós que trabalhamos no direito digital e temos que fazer enfrentamento de ataques à reputação diariamente, nós temos que sempre focar em dois aspectos para ver se teria repercussão jurídica ou não. Primeiro dessa é ver se a notícia é falsa. E contra isso, verificar quais argumentos que a gente tem para desconstruir e tentar, com isso, remover o conteúdo. O segundo ponto é o excesso de liberdade de expressão, que são as ofensas. Se a gente textualmente conseguir caracterizar uma delas, seja ele repassador ou gerador, vai dar no mesmo. Perfeito. E eu vejo que o intuito do legislador, ao coibir, né, a proibir o disparo de mensagem em massa, ter todo esse controle, está muito ligado ao banco de dados. Como que o senhor vê assim, como que o candidato pode ter um banco de dados tranquilo? Ele pode pegar de uma empresa para ele poder fazer esse disparo? Como que ele deve tratar o banco de dados para fins de campanha? Eu acho que a intenção do legislador é fazer com que cada candidato possa comprovar que obteve esses dados com o qual ele vai trabalhar nas plataformas digitais de forma consentida. Eu acho que é risco para o candidato começar a fazer uma campanha comprando base de dados daqui, dali, etc. e tal. Agora, então, com a Lei de Proteção de Dados, esse problema ainda se potencializa. No passado, a legislação eleitoral era clara em relação a isso, que a pessoa que faz parte de um disparo em massa de e-mails, o candidato tinha que comprovar que aquilo ali foi obtido de forma consentida. A mesma coisa agora pulou do e-mail para as redes sociais ou para qualquer outra forma de comunicação em massa. Porque o problema todo, que a gente sabe, é que existe uma linha muito tênue entre você ter um disparo em massa orgânico ou um disparo em massa sistêmico. Então, o que eu vejo que muitos candidatos utilizaram, alguns candidatos utilizaram nas últimas eleições, foi mesclar essas duas coisas. Ou seja, tinha um grande grupo de pessoas que faziam os disparos? Sim, tinha.
mas também tinha uma máquina por trás fazendo disparo em massa para poder potencializar ainda mais esses disparos? Eu não tenho dúvida que tinha também. Então, a questão toda que se torna mais complexa é fazer uma prova, que eu acho que isso é o que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que ele consiga exercer uma investigação que prove que existe esses laços entre pessoas que financiaram o disparo em massa de WhatsApp. Então, o grande ponto que eu acho que a gente tem que ficar muito atento e colocar isso no radar aí para os próximos meses é ver até que ponto que essa investigação vai revelar alguma prova que dê essa ligação e, com isso, essa prova ser emprestada para o TSE para poder, dali, ter alguma repercussão dentro dos processos que existem de cassação da candidatura. Mas isso aí você sabe muito bem quais são os trâmites que ali ainda tem para percorrer. Sim, verdade. Muito caminho para andar. Nossa Constituição, ela é de 1988. Muito antiga, naquela época não tinha nem WhatsApp, né? nem smartphone, mal SMS. Na verdade, imagino que SMS não estava nem à disposição das pessoas normais. Devia estar em época de estudo ainda e tal. Na verdade, às vezes nem o telefone de fio ainda tinha, né? Era só ação da empresa que virava. Você não comprava a linha telefônica. Só para poder contextualizar, a telefonia celular no Brasil chegou em 89. Pois é, então já matou. Então, a nossa Constituição de 88, mas ela já prevê cassação e uma série de consequências para o abuso de poder de comunicação. Classicamente, esse abuso de poder de comunicação estava voltado, claro, que para TV, rádio, que eram os meios de comunicação da época. Hoje nós temos o WhatsApp, como, às vezes, um dos meios de comunicação até mais importante do que televisão e rádio. O horário gratuito na eleitoral na TV e no rádio estão ficando meio de lado. Né? Na hora que entra o horário eleitoral gratuito, a pessoa vai para o celular. Né? Ela desliga a televisão e vai para o celular. Depois ela volta para a novela dela. Ainda não tem conhecimento de ninguém que teve cassação de mandato por ter abusado do poder econômico, poder de comunicação do WhatsApp. Você acha que isso é uma tendência que nós vamos, das próximas eleições, ou até mesmo nessa, ver candidato perdendo mandato porque abusou do uso da ferramenta do WhatsApp nessa linha? Eu acho que sim. Eu mesmo já convivi como advogado em situações, em campanhas eleitorais anteriores, em que alguns candidatos, no ano eleitoral, compraram alguns sites de notícias de uma determinada capital no Brasil, e o candidato, muito poderoso ao governo do Estado, resolveu pegar esses sites que estavam meio assim parados, vamos dizer assim, em termos de publicação de notícias, e transformou num canal de comunicação disfarçado, como se fosse um canal de notícias. Só que o estudo que eu fiz na época para poder fazer justamente um suporte à defesa era que ele fez manipulação do meio de comunicação. E como é que eu cheguei a comprovar esse fato? Foi um negócio muito interessante. Eu analisei quase que 200 notícias que foram publicadas nesses sites, era mais de um, inclusive, durante 3 meses, e tinham 89% das notícias eram só favoráveis ao candidato, não tinha nenhuma negativa ao candidato. E só para ele tinha aspas na fala que ele dava. Para os outros, o espaço era quase nada, e não tinha nenhuma aspa, então eles não tinham nem como se defender. Então, isso, para mim, era claramente uma hipótese de manipulação do meio de comunicação. Que isso foi em 2014, para você ter ideia. Então, de lá para cá, a coisa se sofisticou demais. Naquela época, eu acho que, na mentalidade dos juízes eleitorais, eles talvez ainda não tivessem uma maturidade para entender o alcance que isso pode gerar no impacto da campanha. Mas o que a gente viu das últimas eleições para cá, quando o WhatsApp foi a ferramenta de campanha e os memes foram a linguagem utilizada na ferramenta de campanha, a situação já mudou bastante. Então, hoje isso já é verificado de uma forma diferente e eu espero para ver essa decisão de manipulação de meio de comunicação acontecer a qualquer instante. Não seria surpresa para mim.
Não, maravilha. Eu também acho que isso vai ser o futuro, né, das, das vedações, assim, não só no eleitoral, mas também em outras áreas. O que a gente pode adiantar ao pessoal que está nos acompanhando sobre as penalidades desses abusos, né? A pessoa pode ser presa ou é só multa? Como é que tem funcionado aí as decisões? Eu deixo para você responder na parte eleitoral. Na parte civil, eu posso dizer o seguinte, que existe, aliás, fora da área eleitoral, existem duas repercussões, dependendo do conteúdo que é divulgado. Uma na esfera penal, se for a calúnia, injúria, difamação, textualmente comprovado, e na esfera civil, indenização por danos morais. Então, tudo que se faz nas plataformas digitais são potencializados. Os ilícitos são potencializados. Então, obviamente, a indenização será bem maior do que normalmente teria se fosse uma ofensa qualquer no mundo presencial. Mas a gente sabe que, na esfera eleitoral, as penalidades são bem brandas, né? E poderiam ser mais adequadas à potencialidade do dano que causam. Mas talvez, quem sabe, uma situação que causasse uma inelegibilidade por um período de 8 anos, como é o caso, né, da pena em relação à manipulação dos meios de comunicação, fosse uma pena muito severa que, de alguma forma, Compensar. prevenisse esse tipo de conduta. Agora, a pena pecuniária no eleitoral, para mim, ela é até um incentivo, porque ela é muito... Na verdade, até nesse ponto aí, falando da minha área aqui, né, no eleitoral, o candidato que não suspendeu o envio de mensagem, aí seja por qualquer meio, para o eleitor que manifestar o interesse em não receber mais aquele conteúdo, a multa ela é realmente por mensagem após as 48 horas daquele pedido de remoção, mas ela é de R$ 100 por mensagem. Então, às vezes, uma análise econômica, se o candidato tem dinheiro, vale a pena. Vou mandar aqui 5.000 mensagens, 10%, nem 10%, 1% vai na justiça eleitoral, vou pagar, sei lá, R$ 10.000, R$ 1.000 de multa aqui e atingir uma galera. Então, realmente, nesse aspecto, eu acho que é um incentivo para quem tem esse poder econômico e está afim de fazer a coisa errada. Mas, por outro lado, a pessoa que hoje está tendo muita vontade de renovação política, então nós temos muitos candidatos de primeira viagem, muitas pessoas que contam mais com doação e voluntariado de amigos familiares do que com recursos financeiros. E, às vezes, para essa pessoa, um uso desavisado de banco de dados, por exemplo, com disparo de mensagem em massa, pode representar uma multa muito grande, às vezes até enterrar a campanha dessa pessoa no meio da campanha, né? Porque às vezes a pessoa ia gastar R$ 10.000 logo da campanha toda e ver uma multa de R$ 20.000, R$ 30.000. Então, isso realmente pode quebrar as pernas dele, vamos dizer assim. Então, além dessa multa por disparo, além depois das 48 horas que a pessoa pediu a remoção do seu número ou do seu e-mail, pode ter a suspensão do serviço, né? O próprio WhatsApp pode banir aquela linha. Isso aí também já aconteceu em 2018. E é sempre engraçado porque os candidatos fazem o uso dessa ferramenta de forma bem aleatória, disparando milhões de mensagens. E aí, quando o WhatsApp vai e suspende aquela linha, o candidato acha que é perseguição política do WhatsApp contra ele. Às vezes a pessoa, né, um candidato ali sem expressão, sem muita publicidade, e aí acha que o WhatsApp está em cima dele, só porque é a pessoa dele. Não, na verdade, são as ferramentas que estão disponíveis aí da Justiça para poder coibir essas situações aí de abuso. E aí, falando provavelmente do abuso, né, como nós já até antecipamos, a Constituição prevê a cassação do mandato e inelegibilidade por abuso dos poderes de comunicação. E aí, como eu disse, classicamente era vinculado à TV e rádio, mas estamos caminhando para ferramentas tecnológicas, né, como o caso que você citou. Na situação atual, essa interpretação extensiva às plataformas de redes sociais não seria possível? Ou você acha que também poderia, por analogia, estender as mesmas? Eu acho, na verdade, eu nunca achei que, no meu entendimento, é que não era possível, porque o abuso de comunicação das comunicações sociais, para mim, na minha visão, sempre tiveram muito intrinsecamente ligadas à rádio e TV, porque elas são concessões públicas, não porque são simplesmente meios de comunicação. Ninguém monta uma rádio, não estou dizendo rádio pirata, estou dizendo uma rádio normal, um canal de TV todo regular. Ninguém abre uma rádio ou um canal de TV aleatório, né? É a concessão
que o governo, que o poder público dá para ele usar aquele espectro, né, AM, FM ou não sei quantos megahertz lá da televisão. Então, por ser uma concessão pública, eu realmente vejo que é necessário um controle maior dessas plataformas, porque senão seria fácil, né? Inclusive, temos muitos políticos classicamente conhecidos aí, principalmente o pessoal lá, né, os Calheiros e tudo mais, que detêm vários canais de TV, jornal impresso, rádio, nas suas cidades, exatamente para poder continuar aquela manutenção do seu eleitorado. Então, realmente precisava ter esse controle mais próximo. E aí eu vi alguns casos da eleição de 2018 para cá, que os tribunais eleitorais têm aceitado essas ações de investigação judicial cujo o fundamento seja o abuso de WhatsApp. Então, para a gente que é advogado, consegue entender melhor, mas para quem não está nos acompanhando, uma coisa é a condenação porque não houve prova ou porque não foi um abuso em si e tal. Outra coisa é o tribunal aceitar essa ação de investigação judicial com base no WhatsApp. Na minha visão, até eu ver que eu era contra a maré, vamos dizer assim, era minoritário, eu achava que somente se fosse ligado à rádio e TV. Ou seja, o Faustão levar um amigo dele lá todo dia só porque ele é pré-candidato para ficar cantando no Domingão do Faustão. Aí é um abuso de poder dos meios de comunicação. Mas os tribunais têm aceitado processar que eu digo é botar para rodar o procedimento investigatório em ações voltadas para o WhatsApp e outras ferramentas como o Facebook. Então, vai ser uma tendência sim, e quem ficar comprovado que abusou desses meios de comunicação pode sim ter o mandato cassado e ficar inelegível por mais 8 anos. Como advogado na área de direito digital, o nosso exercício diário, não sei se você sabe, é avaliar dentro da legislação vigente quais são as maneiras que a gente encontra de contextualizar o fato dentro das plataformas digitais, né? Então, por exemplo, crimes contra a honra é de 1937, Código Penal. Então, mas isso só mudou o cenário. Então, hoje isso é aplicável, precisa de uma legislação específica para isso. Então, quando eu vejo lá na legislação manipulação dos meios de comunicação, eu logo fico pensando em como fazer uma prova para poder incluir a internet ou o WhatsApp ou qualquer rede social como um meio de comunicação muito relevante na sociedade atualmente. E pegar a palavra meio de comunicação e fazer essa interpretação extensiva. Só que eu te falo com toda sinceridade, eu estou torcendo para que essa interpretação extensiva desse artigo venha logo de uma decisão de maneira expressa, da jurisprudência de maneira expressa. Porque o mais difícil, do meu ponto de vista, Lucas, é o fato de que fazer uma prova de que houve a manipulação do meio de comunicação não é uma tarefa fácil, entendeu? Então, a gente que conhece muito dessas estratégias sistêmicas que existem, talvez a gente ganhe uma vantagem para poder montar a instrução de uma prova que um advogado eleitoral poderia acompanhar no seu processo. Mas, e por isso muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Mas não é uma situação impossível, não. Isso depende de muita análise e de um trabalho de muita estratégia, de muita experiência para poder formular essa prova. Mas uma vez formulada essa prova, você cruzar esses itens, a exemplo desse caso que eu citei, você está com todo o recurso na mão para poder usar esse artigo que a lei pune com a inelegibilidade por 8 anos. E perícia também tem muita, né? Perícia para fazer análise digital desse caminho todo aí e tudo mais. Eu sou perito nessa área de segurança da informação, proteção de dados, e o trabalho que o perito faz nessa área é converter registros eletrônicos em fatos, para tentar convencer um magistrado de uma sequência cronológica que de fato aconteceu nas plataformas digitais. Então, o problema é que a gente sabe, você é um brilhante advogado na área de direito eleitoral, você sabe bem como é que funciona o timing, né, de fazer recursos dentro da área eleitoral. Muitas vezes você não tem tempo ali para poder instruir um recurso, para poder ter um laudo a tempo, para poder mostrar. E, com isso, reforçar a sua tese. Mas, se isso for possível, sem dúvida alguma, é um instrumento de muito peso
sobretudo em decorrência da potencialidade da pena, que é a inelegibilidade, que aí você deixa as penas pecuniárias quase que inofensivas de lado e passa para poder buscar um alvo maior, né? Exatamente. Então, Alexandre, nós já temos 50 minutos de live. Acho que já trabalhamos bastante conteúdo aqui. O pessoal já tem muita coisa para trabalhar aí também. Queria abrir para perguntas agora. O que o senhor acha? Vamos nessa. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. A pergunta do Ricardo. Vou até subir meu rosto aqui para poder ficar clara a pergunta. Ele fez uma pergunta e depois ele readequou a pergunta. Ele diz: eu, como coordenador de campanha, posso enviar até quantas mensagens? Moro numa cidade de 1.500 eleitores. Caso eu mande 1.500 mensagens, será considerado envio em massa? Bom, deixa eu trazer aqui, antes da gente responder, doutor Alexandre, o conceito que a resolução de propaganda do TSE traz sobre disparo em massa. A resolução, ela diz, no seu inciso 21, artigo 37, que é disparo em massa, entre aspas, o envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuários, simultaneamente ou com intervalo de tempo, por meio de qualquer serviço de mensagem ou provedor de aplicação na internet. Bom, dá para ver que o conceito é muito amplo, né? Não só de forma manual, como automatizado. Não, mas aí lá fala só em automatizado. Não, aqui diz, envio automatizado ou manual de um mesmo conteúdo para um grande volume de usuários. Ah, tá. Então, realmente, eu acho que é um conceito muito amplo, que dá margem para muito subjetivismo, assim como muitas coisas em direito eleitoral, sobretudo para margem de poder, abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação. Não tem um conceito objetivo, né? Não existe limite de disparo. Acho que a questão que pode ser um divisor de águas entre o certo e o errado é saber se esses 1.500 e-mails, ou sei lá qual a forma de contato que foi feita, ela foi obtida de forma consentida ou não. Entendeu? Exatamente. Porque se não foi obtida de forma consentida, ainda que você mande 100, você tá cometendo, no meu ponto de vista, um ilícito que pode aumentar o risco seu de pessoas que não simpatizam com o seu candidato e não querem ser importunadas por isso. É bem verdade que hoje o brasileiro médio ele não sabe nada sobre os seus direitos em relação aos seus dados pessoais. Isso é necessário de ter uma criação de um consciente coletivo que ainda não deu tempo de acontecer. Mas isso vai acontecer no futuro, essa mudança de cultura. Então, o risco não é pelo disparo em si, mas é pela forma como esse dado pessoal foi obtido e, sobretudo, se a maneira como ele obteve, ele está restritamente adequado à finalidade pelo qual ele se propôs tratar aquele dado. E pode não ser o caso. E aí esse é o problema. Então, assim, só para poder deixar claro, a Lei de Proteção de Dados criou um documento novo, uma formalização através de um documento que antes não existia, que é o termo de consentimento. Então, eu sugiro que todos os candidatos que queiram legalmente ter os dados dos seus apoiadores, eles devam fazer essa formalização através do termo de consentimento, porque no termo de consentimento a pessoa formaliza, eu autorizo que os meus dados sejam utilizados na campanha para a finalidade de receber, não sei o que for. Mas que isso esteja expresso. A Lei de Proteção de Dados diz o seguinte, que o termo de consentimento eles têm que ser livre, expresso e inequívoco. Então, preenchendo esses requisitos, você pode disparar a quantidade que for. Agora, se não, banca o risco. Exatamente. Pergunta agora aqui do Silvio Moreira. Qual tem sido o posicionamento do TRE acerca da divulgação de pré-candidatura nas redes sociais e qual a maneira correta de divulgar sem punição? Bom, aqui é mais da área eleitoral, né? Vou chamar a resposta para mim. Ô Silvio, na verdade, a sua pergunta daria uma live inteira sobre o tema. É muito amplo isso aí, mas, assim, em linhas gerais, o artigo 36A da Lei das Eleições, ela trouxe algumas permissões, né, desde 2016 para cá, com relação aos atos de propaganda em pré-campanha. Uma coisa que você deve sempre evitar que eu digo é não fazer de jeito nenhum, na verdade, é o pedido de voto e se apresentar como candidato. O resto vai depender muito, que eu sempre gosto de dizer, que é em direito eleitoral, sobretudo para esses aspectos de zona cinzenta, né, de pré-campanha, etc., é o bom senso, né, para evitar atrair o risco de ficar na mão subjetiva
de uma representação, né, do juiz que vai julgar a representação e tudo mais. Aqui em Minas é um estado relativamente tranquilo com relação a propagandas de pré-campanha. Rio de Janeiro, por exemplo, é um dos estados mais restritivos que tem para propaganda, então se alguém que está nos acompanhando aqui é do Rio, tem sempre que maneirar. Mas, assim, se eu pudesse resumir numa resposta para uma pergunta já no final da live, seria não usar, fazer pedido de voto e não se apresentar como candidato. Sempre apresentar-se como pré-candidato e pedir apoio, né, da sua turma aí, ao invés de pedir o voto. Mas, como eu disse, caberia uma live sobre isso. Mas só resumindo, seria essas duas pontuações. Fica a ideia no ar. Depois a gente pode até marcar uma live sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. As pesquisas de intenção de voto podem ser feitas por aplicativos de internet, pesquisas feitas de modo informal, sem registro no TSE. Aí, Isadora, quer responder, doutor Alexandre? Não, pode falar. Pode. Bom, aí, Isadora, desde o 1º de janeiro do ano das eleições, ou seja, né, 1º de janeiro de 2020, toda pesquisa que você for fazer, aí pesquisa mesmo, para ser publicada, ela deve ser registrada com 5 dias de antecedência no TSE. Aí, pelo que eu estou entendendo da sua pergunta, é como se fosse enquete, né? Essas enquetes que a gente vê no Facebook, no Instagram, elas podem ser feitas até o período eleitoral, antes do período eleitoral. Que aí, com relação ao adiamento, a gente tem que aguardar o TSE divulgar a nova data. Mas imagino que ela vai passar ali pelo dia 15, 16 de setembro. Então, até lá, você pode fazer, sim, suas enquetes. Entrou no período eleitoral propriamente dito, não pode enquete de jeito nenhum, em qualquer formato, somente pesquisas registradas no TSE, e isso é uma das multas mais altas da lei eleitoral. Para você ter uma ideia, a propaganda irregular, ela varia de 5 mil a 25 mil reais, a depender do contexto, né, da forma que ela foi usada, se for outdoor ou se for na internet, por exemplo. E a multa por publicação de enquetes relacionadas ao pleito eleitoral, aí não é nem se vota ou não vota uma pessoa, é enquetes relacionadas ao pleito eleitoral, a multa ela pode ir de 54 mil a 108 mil reais. Então é uma das multas mais altas. Veja, aí, doutor Alexandre, fazendo uma conexão no nosso tema aqui, divulgar uma enquete relacionada ao pleito eleitoral pode chegar a uma multa de 108 mil reais, uma mísera enquete. Agora, a pessoa mandar 10 mil mensagens ou 1.000 mensagens fora dos parâmetros, é a multazinha de 100 reais. Está muito então, a gente desequilibrado. tem um desequilíbrio nesse aspecto, né? Está desequilibrado. Bom, não temos mais perguntas. Sobretudo com o perfil que a gente teve das últimas eleições presidenciais, onde candidatos que tinham muito dinheiro para fazer campanha na televisão foram praticamente ultrapassados por candidatos que fizeram articulação só nas redes sociais. Só nas redes sociais. E agora, para esse ano, com pandemia, né, sem como ter aquele corpo a corpo, poucos eventos presenciais, a internet, que já era tendência gradual, ela vai cada vez mais se solidificando aí para a propaganda eleitoral dos candidatos. Porque a sociedade, nesse novo normal, ela aprendeu a se comunicar muito mais através dessas ferramentas remotas, né? Pessoas de idade, crianças, etc. Nós tivemos um avanço que a gente esperava que acontecesse só daqui a 5 anos. Isso tudo já aconteceu de forma muito antecipada. Então, as pessoas hoje já sabem fazer uma live, já sabem fazer uma videoconferência, coisa que até então existia, mas não era tão impulsionada. Por esse motivo é que eu acho que a potencialidade do dano, se mal usado for a maneira de fazer a campanha, realmente poderia ter uma penalidade ainda maior. Maravilha. Doutor Alexandre, chegamos aqui 1 hora de live, acho que é tempo suficiente, né, para não ficar algo muito extenso. Tratamos bastante conteúdo, respondemos todas as perguntas. Mais uma vez, agradecer sua atenção e disponibilidade aqui na nossa live de hoje. E estamos à disposição também, né, do outro lado, para poder, ao longo da própria campanha em si, tratar de mais assuntos aí de interesse dos candidatos relacionados à Lei de Proteção Geral de Dados e até de WhatsApp e outras mídias sociais e digitais. Lucas, eu mais uma vez gostaria de agradecer a gentileza do seu convite e saudar
todos aqueles que estão nos assistindo na live. A oportunidade foi ímpar de tratar de um tema tão contextualizado e que certamente vai gerar novos capítulos aí durante a campanha. E eu fico à sua disposição para outras oportunidades, porque eu acho que ainda muita coisa irá acontecer sobre esse tema e não vai faltar pauta para a gente voltar e ter um bate-papo tão bacana, como fui muito grato por esse convite e pelo resultado que a gente conseguiu trazer, conteúdo, valor, informação de qualidade para aqueles que nos estão assistindo.